Pai, fique conosco nessa noite, Senhor, para que possamos ter e entender um excelente estudo. Boa noite, meus irmãos. Bem, vamos dar prosseguimento ao nosso programa de estudos na noite de hoje. Estamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Falamos do item 8, onde se tratou as características dos falsos profetas. E hoje nós vamos conversar sobre o item 9, que fala dos verdadeiros profetas, uma comunicação do Espírito Erasto. Antes de nós começarmos a falar do que Erasto trouxe para nós, vamos relembrar lá a pergunta 624 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual seria o caráter do verdadeiro profeta. E os Espíritos então respondem que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Disse que nós poderíamos reconhecê-lo pelas suas palavras e suas ações, e que Deus não poderia se servir da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Então, nessa resposta dos Espíritos, a gente vê que, antes de mais nada, eles associam a figura de um profeta verdadeiro, não é, à figura do homem de bem, que o Evangelho vai falar para nós, né? Só para a gente relembrar, quando Kardec começa a falar lá do homem de bem, a primeira coisa que ele vai dizer para a gente é que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então, o verdadeiro profeta, antes de mais nada, ele precisa estar comprometido à lei de justiça, de amor e de caridade. Esse homem de bem, que também seria o verdadeiro profeta, tem fé em Deus e na sua bondade, é inspirado pelo sentimento de caridade, encontra satisfação nos benefícios que distribui, respeita todas as convicções sinceras nos outros, em todas as circunstâncias a caridade é o seu guia, não tem ódio e nem rancor, é indulgente para com as fraquezas dos outros, não sente prazer em procurar os defeitos dos outros, estuda as suas imperfeições, não se envaidece, usa e não abusa de todos os recursos que tem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que a lei de natureza lhes concede, como desejaria que fosse respeitado. Então, quando se vai analisar, né, se aquele que se levanta como um profeta, ele realmente o é, o que nós não podemos perder de vista são essas características do homem de bem aqui. Se aquela criatura se desvia de alguma forma de tudo isso que está elencado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo as características do homem de bem, a gente já tem aí o nosso primeiro sinal de alerta. Erasto também coloca que quando Deus confia o papel de profeta, que uma criatura desempenha o papel de profeta, essa criatura nunca vai estar numa condição de fragilidade diante daquela tarefa que ele tem que desempenhar, né? Até porque a misericórdia divina nunca coloca sobre ombros frágeis um fardo mais pesado do que o que ele consegue carregar. Então, na condição de verdadeiro profeta, nós nunca vamos ver a criatura se queixando de que aquela tarefa está muito pesada para ele, que lhe custa muito sacrifício, que ele tem que fazer muitas renúncias para estar fazendo aquilo ali, que ele está numa condição de alguém que está se sacrificando pelo grupo, pelo coletivo. Não é isso que acontece, né? Aquela criatura, ela vem dentro de um mandato, de um ministério, pronta para desempenhar aquele papel, e ela encara isso com total naturalidade. Outra coisa que Erasto também vai nos colocar é de que ninguém
pode se propor a ensinar aquilo que de fato não saiba, né? E essas pessoas que vêm nessa condição de emissários, de ministros de Deus, de profeta, são criaturas que não começaram ontem, né? Não se improvisa uma figura dessas. Essas pessoas vão solidificando essas experiências ao longo de muitas existências. Então, são individualidades que já são experimentadas, né? Que têm uma longa vivência prática naquela tarefa que eles precisam desempenhar, né? Eles não estão fazendo e não estão falando de algo que eles acham, que eles ouviram falar, que eles pensam ser daquela forma. Não, são situações, são experiências que eles realmente vivenciaram. Então, eles estão falando de alguma coisa que eles efetivamente conhecem por terem vivência, por serem experimentados naquele tipo de situação, né? Nós podemos aferir a verdade desse missionário pela sua superioridade moral, pelas virtudes que ele tem, pela influência moralizadora das suas obras, não apenas daquilo que ele fala, mas principalmente também por aquilo que ele faz, né? E pela grandeza que ele manifesta. Agora, também a gente precisa destacar que essa grandeza não se reflete como alguma coisa que diminui os outros, ou que se coloca de uma forma arrogante, vaidosa. Não é isso. É uma grandeza que se manifesta conjugada com uma humildade muito grande. Porque muitas das vezes, se você for arguir dessas pessoas, se elas se percebem nessa condição de profeta, elas vão dizer que não. Porque tudo aquilo que elas fazem para elas, tudo aquilo que elas fazem é alguma coisa que já está tão interiorizada na maneira dela ser, dela pensar, dela agir, dela compreender o mundo e as coisas, que aquilo é feito com muita naturalidade, né? Essas criaturas, elas não sabem ser de outra forma. Aquilo é a essência da maneira como elas existem. Então, tudo acontece de uma forma muito natural, muito espontânea. Não é alguma coisa estudada, né, premeditada, onde se faz as coisas com cálculo, com, né, alguma coisa pensada. Não é assim, né? É alguma coisa que a gente percebe que vem de forma espontânea, natural. E o verdadeiro profeta, ele não se proclama, né? Ele não chega dizendo, olha, eu sou o profeta, estou aqui na condição de emissário do Altíssimo. Não é dessa forma. O verdadeiro profeta, ele é percebido. Ele não precisa, ele não busca convencer as pessoas. Ele não tem medo de que as pessoas não acreditem nele, né? A maneira dessas pessoas agirem, tudo aquilo que elas falam, a maneira como elas agem, o modo de proceder delas dá testemunho daquela condição que elas realmente têm, né? Então, são indivíduos que eles não parecem, na realidade, eles são, né? Então, é alguma coisa que se impõe, é a verdade que se impõe pela força mesma das coisas, né? As atitudes, o modo de ser, de viver dessas pessoas, ela está sempre de acordo com alguma coisa mais nobre, está sempre apontando para o bem, né? E nunca, essas atitudes, esse modo de viver, nunca está distante daquilo que elas falam, né? Não é aquele tipo de pessoa que diz, faz o que faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não. A maneira delas se conduzirem está sempre muito de acordo com aquilo que elas falam. O discurso não anda separado da prática, né? Mas ainda assim, Erasto diz
que ainda existem pessoas que se enganam, né? Com esses falsos profetas que se levantam, ainda hoje induzem muitas pessoas a erro, principalmente nesse período de transição que nós vamos atravessando, onde as pessoas muitas vezes têm aquela ânsia de alguma coisa que aponte para alguma coisa mais positiva, mas muitas vezes elas não estão capacitadas para o exercício do discernimento, né? Como é que a gente vai exercitar esse discernimento? O que a gente tem para nos instrumentalizar e apontar realmente o caminho para o reconhecimento desse homem de bem? Bom, a primeira ferramenta que a gente tem aí é a doutrina espírita, que é alguma coisa que coloca tudo muito claro, muito descoberto, né, nas nossas mãos. A gente falou lá da pergunta 624, na 625, vamos lembrar que quando Kardec pergunta qual foi o tipo mais perfeito que a gente tem para servir de modelo e guia, né? E o que os espíritos respondem? Vide Jesus. Foi o profeta por excelência, né? O mais perfeito que se levantou até hoje. E está exatamente de acordo com tudo isso, né? Jesus não buscava convencer. A maneira dele agir, tudo aquilo que ele pregava, tudo aquilo que ele fazia, estava sempre levando para Deus, estava sempre direcionando para Deus. E quando a gente busca o exercício de uma fé, de uma espiritualidade que leve a gente para uma relação de intimidade maior com Deus, a gente precisa ter muito claro na cabeça da gente aquela questão dos atributos da divindade, né? Que Deus é misericordioso, é justo e bom. Tudo que se espelha, tudo que se espelha na natureza, que fala de Deus, né? Que reflete a natureza de Deus, está sempre apontando para a harmonia, para o equilíbrio, para a bondade, tudo aquilo que é mais nobre e mais superior. Então, qualquer voz que se levanta e que tome um rumo diferente desse, a gente já percebe que tem alguma coisa errada no exercício desse discernimento. Agora, para que a gente possa fazer isso bem, a Emmanuel também vai lembrar para a gente que é muito importante que a gente estude, que a gente busque o conhecimento na fonte mais pura possível, né? Ele diz lá que ninguém vai buscar conhecer a alfabetização através de coisas que não são lícitas, que não são boas, né? O apóstolo Paulo também falou, examinar de tudo e retende o que é bom. Então a gente precisa ter seleção nas fontes onde a gente vai buscar o conhecimento. E toda vez que essa fonte que a gente busca para o conhecimento aponta para alguma coisa que vá de encontro a tudo isso que a gente percebe que são atributos da divindade, a gente já percebe que tem alguma coisa dissonante aí, né? Então é isso que a gente precisa fazer, para que a gente esteja atento, né? Para que a gente esteja vigilante, é buscar o conhecimento, para que a gente possa fortalecer cada vez mais a nossa condição de discernir, com base na ciência, com base no bom senso, no conhecimento adquirido, sempre buscando o modelo que Jesus nos trouxe e que aponta realmente para tudo aquilo que Deus é. E toda vez que uma criatura vai agir de alguma forma que vá de encontro a tudo aquilo que a gente pretende que seja atributo de divindade, a gente não pode estar seguindo um bom caminho, não é? Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode ter de análise e de realmente separar uma coisa da outra. Bem, eu espero que tenha sido boa a reflexão para vocês também, que para mim foi muito boa. Fiquem todos na paz. Graças a Deus.